Boa tarde, eu queria dar as boas-vindas aos meus alunos e às minhas alunas e também a quem estiver de passagem por aqui. Hoje eu vou falar de um conto do escritor português José Cardoso Pires, intitulado As Baratas, e na verdade eu vou apresentar a vocês uma explicação de texto sobre esse conto. Bem, esse é o conteúdo da aula de hoje, está dividida em 3 partes. Na primeira delas eu vou fazer uma brevíssima, mas realmente muito breve apresentação do José Cardoso Pires. Em seguida, eu vou fazer algumas observações sucintas sobre esse exercício chamado explicação de texto e, por fim, eu vou apresentar a vocês a explicação de texto que eu fiz sobre esse conto, cujo título é As Baratas, de José Cardoso Pires, anotações sobre uma apresentação de história. O José Cardoso Pires é um dos maiores escritores portugueses do século XX. Ele nasceu em 1925 e faleceu em 1998. Foi um escritor que a gente pode considerar engajado, oponente realmente à ditadura salazarista, e ele é identificado em algumas histórias literárias ao neorrealismo português. Mas essa etiqueta não é de todo pertinente, porque Cardoso Pires é dificilmente rotulável. Em sua obra, que é marcada por um tom crítico, fica clara a preocupação com a história portuguesa e com os problemas sociais, que aparecem sob a forma de metáforas ou de alegorias. Ele escreveu cerca de 20 livros, entre romances, contos, ensaios, peças teatrais e crônicas. Era, portanto, um polígrafo. Convido vocês a descobrirem essa obra que merece leitura e estudo, e hoje nós vamos descobrir um pouquinho dela com essa leitura do conto As Baratas, que faz parte de uma coletânea intitulada A República dos Corvos, cuja primeira edição data de 1988. Bem, como eu disse a vocês, eu vou apresentar uma explicação de texto desse conto, então, antes de mais nada, eu preciso definir rapidamente o que se entende por explicação de texto. Na verdade, é um exercício tradicional no ensino de literatura e consiste de uma apresentação, que pode ser oral ou escrita, de um texto curto. A minha aqui será obviamente oral, mas isso não quer dizer que não tenha sido redigida. Pelo contrário, ela foi redigida de acordo com as regras acadêmicas para ser oralmente exposta. Explicar um texto é demonstrar que você compreendeu os elementos básicos que dão sentido a ele, tanto no plano da expressão, no plano da forma, quanto no plano do conteúdo. Todo estudante de letras sabe que é sempre a forma que faz o sentido do texto literário e que esses dois elementos são, na verdade, indissociáveis. Portanto, é preciso comentar os procedimentos da escrita literária utilizados pelo autor no texto estudado, mas isso não é um fim em si. Todas as observações feitas devem levar a uma interpretação ou, pelo menos, a um esforço interpretativo que aponte, de algum modo, para aquilo de que fala o texto estudado. Esse exercício tem, portanto, um propósito hermenêutico. Aqui eu estou utilizando a palavra hermenêutica num sentido muito amplo, isto é, como uma ciência da interpretação dos textos, e aí eu diria que a explicação de textos é a forma mais elementar de hermenêutica que há. Explicar um texto literário não consiste em emitir opiniões pessoais, sentimentos ou julgamentos sobre ele. Para fazer uma boa explicação de texto, é preciso construir um discurso argumentativo com a ajuda de exemplos extraídos do próprio texto estudado, em alguns casos fazendo também referência a conhecimentos exteriores a esse texto. Por exemplo, autor, gênero, época, o restante da obra do mesmo autor, enfim, tudo que for pertinente para os propósitos desenvolvidos naquela explicação de texto que você está fazendo. Os elementos que são os mais importantes variam de acordo com os diferentes textos. Então, cabe perguntar aqui, como construir uma argumentação sobre um texto literário sem emitir opiniões pessoais sobre ele? A resposta a esta pergunta é: as observações feitas sobre o texto literário devem se apoiar em conceitos de teoria literária. O texto estudado deve ser analisado com o apoio de noções de teoria literária. Certa subjetividade na leitura do texto, de um texto literário, não é? Sempre persistirá,
pois não existem no mundo dois leitores idênticos e, além disso, os textos literários são polissêmicos. Porém, quando a leitura especializada, aquela leitura feita por estudantes de letras, é uma leitura especializada, quando, então, ela é feita com base nessas noções de teoria, o resultado final tem validade epistemológica, isto é, o resultado pode ser validado pela teoria e a leitura deixa de ser um ato impressionista baseado no achismo. Assim, se cada texto literário permite diversas leituras, o que é verdade, isso não quer de modo algum dizer que qualquer leitura é aceitável. Daí a importância de se apoiar na teoria literária para construir um sentido válido, epistemologicamente válido para o texto estudado. Também é possível e até mesmo desejável se apoiar na crítica literária, mas o nosso foco aqui é a teoria. Duas informações a mais. A primeira delas é que a explicação de texto é feita a partir de um trecho escolhido do texto literário estudado. É a partir desse trecho que se constrói uma reflexão global sobre o texto na sua íntegra. Antes, é claro, é preciso ter lido e relido o texto integralmente, é preciso conhecê-lo muito bem, inclusive prestando muita atenção ao léxico utilizado pelo autor, e eu gosto sempre de lembrar aos estudantes que a consulta aos dicionários é sempre muito bem-vinda, dicionários de nomes comuns, dicionários de nomes próprios, enciclopédias, etc. E a segunda informação é que a explicação de texto tem uma estrutura que corresponde àquela dos textos dissertativos em geral. Ela tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, sendo o desenvolvimento normalmente a sua parte mais longa, a introdução é a parte mais curta e por vezes a conclusão pode também se estender um pouco e ser um pouco mais longa. O autor da explicação de texto deve situar esse trecho que ele está, a partir do qual ele está refletindo, né? Ele deve situar esse trecho no conjunto logo no início do exercício, ou seja, na introdução. Por fim, eu quero dizer a vocês que para a explicação de texto sobre o conto As Baratas, eu me apoiei em algumas noções da teoria do Gerard Genetta que eu venho apresentando aqui no canal Literatura e Cercanias. Além disso, eu aprofundei a leitura do conto, lançando mão do bom senso, isto é, tentando compreender melhor alguns elementos presentes no texto que chamaram minha atenção e apoiando-me também em noções mais gerais dos estudos de narrativa. Quanto às noções do Genetta, que eu vou empregar nesta aula, eu vou empregar algumas delas, não todas que eu já expus anteriormente, eu remeto então vocês às aulas anteriores postadas aqui no canal. Depois de ler o conto, o que eu fiz? Eu estabeleci um questionário sobre ele com diversas perguntas. Então, como vocês veem, eu elaborei um certo número de perguntas, 5 delas baseadas nos conceitos da narratologia do Genetta, que são essas que vocês estão vendo, qual a história narrada, qual a voz narrativa, qual o tempo da narração, qual a focalização utilizada pelo narrador e que função, ou eventualmente que funções do narrador podem ser identificadas nesse conto. Em seguida, eu elaborei 3 perguntas baseadas em noções gerais dos estudos de narrativa. E aí essas perguntas são: qual o personagem principal do conto As Baratas? E também pensei em caracterizá-lo. Me perguntei também se há outros personagens importantes. Eu me perguntei em que local se passa a ação e também se é possível identificar o tempo em que ocorre a ação, quando ocorre ela, sua duração está indicada no texto, quanto tempo ela dura, esse tipo de perguntas. São procedimentos para descrever o objeto estético estudado. Essas perguntas permitem descrever esse objeto e entender melhor esse objeto. Em seguida, para aprofundar a leitura do texto, eu tentei compreender outros elementos que chamam a atenção do leitor e também sempre me perguntando que significado eles podem ter. Então, a primeira coisa, o nome da localidade, Castro Alvor. Eu me perguntei se esse topônimo existe. Eu me perguntei se esse nome próprio tem algum sentido e qual pode ser. Também me
perguntei sobre o nome do personagem, Franz Capa, Franz K, Francisco Capa ou FK. Eu me perguntei o que evoca esse nome. Também me perguntei sobre o título do conto, por que ele é assim intitulado, o que evoca esse título no espírito de um leitor culto. Em seguida, também me chamou muito a atenção a inserção que o narrador faz de diversos elementos que ajudam a autenticar seu relato. E aqui eu dei alguns exemplos que eu não vou ler nesse momento, porque depois eles vão comparecer lá na frente a hora que eu apresentar para vocês a explicação de texto já pronta. Mas se vocês quiserem, vocês podem voltar aqui para ver melhor essas anotações. Bem, responder a essas perguntas é muito importante porque as respostas permitem compreender melhor como que o texto literário é feito, isto é, foi o que eu disse agora mesmo, permite descrever esse texto literário. As perguntas ajudam a compreendê-lo do ponto de vista formal, mas também vão ajudar depois para entender o conteúdo. Em seguida, quando eu tenho essas informações todas, ou seja, as respostas a essas perguntas, é que, então, eu vou preparar a explicação de texto a partir de um excerto escolhido. Neste caso, eu escolhi os últimos 6 parágrafos do conto que eu vou ler com vocês agora. Cego, cego, como o inseto mais negro e mais subterrâneo. Chorou agarrado a esse punhado de estilhaços de vidro que era a luz dos seus olhos, até ficar seco por dentro e aceitar que estava mais sozinho e mais fechado em escuridão. Mas pressentia vultos a farejarem-no. Disso não tinha dúvida. E fechou-se, apavorado, na capa que estava rígida, revestida de fezes secas já, e era um manto áspero, uma casca. Recuou. Cego e a tremer, ficou colado à parede por baixo dos retratos majestosos dos insetos, abrindo e fechando a boca desprovida de dentes. Ficou horas assim, a definhar, a perder consistência, face aos vultos confusos que o ameaçavam nas paredes com uma ferocidade de patriarcas. Por baixo do negro manto que lhe cobria o dorso, apareciam uns dedos frágeis que tateavam a medo e da boca pendia-lhe um fio de baba até o chão. Baba? Exatamente, baba. Uma linha cristalizada que o dividia ao meio na vertical. O resto era tudo vago, sombras e contornos inimigos a encherem a sala e ele a mascar o medo na boca muda e desdentada. Até que o desespero ou a inconsciência lhe despertaram um resto de coragem, fazendo romper o cerco do terror. De repente, sem saber como, viu-se a atravessar a escuridão rochosa a caminho da saída da mina e logo depois já estava agarrado aos batentes do portão, a jogar todo o peso do seu frágil corpo para o abrir. E o que é certo é que conseguiu. O desespero tem muita força. A pesada placa de ferro estremeceu, deslizou nas calhas e, ato contínuo, caiu sobre ele um sol tão violento e tão certeiro que o deitou por terra ali mesmo. Estatelou-se sobre um cascalho vivo, uma nuvem negra e rumorejante que se apossou dele rapidamente, penetrando-o pela roupa, pela carne, pelos cabelos, e essa nuvem, essa praga obstinada, crepitava-lhe no corpo com milhares de pequenas patas e de estalidos secos. Baratas! Perseguidas pelo calor, as baratas tinham se lançado à planície procurando a umidade da mina. Mas tinham esbarrado no portão, amontoando-se, fazendo onda, e era nesse mar fervilhante que Francisco Capa se debatia. Esperneava, esmagava corpos. Em pouco tempo estava afogado numa massa leitosa de insetos esventrados, queimado, ressequido pelo terrível cheiro das baratas no meio de um amontoado de destroços, cartilagens, asas crespas, vibrações. Num último esforço, conseguiu libertar a cabeça e encarar o sol. Parecia um bicho decrépito a olhar a luz do dia, enquanto uma infinidade de pequenos seres o sepultavam apressadamente. Mas nessa altura, ele já não o sentia, nem via a planície de Castrovor. Via, sim, um prado de girassóis salpicado de estátuas de cavalos e um coreto dourado a cintilar no horizonte. Bem, agora, reunindo tudo o que foi observado no conto,
e eu sublinhei algumas coisas nos textos que eu reproduzi, nos trechos, né, que eu reproduzi aqui. Então, com essas observações reunidas, é que a gente vai redigir a explicação de texto. É claro que a redação exige algum tempo e o processo que leva à versão final do texto não pode ser inteiramente mostrado aqui. Eu vou ler a versão final, indicando cada uma de suas 3 partes. Peço a vocês que observem como as respostas dadas às perguntas que formulei e projetei anteriormente aparecem no meu texto. Praticamente tudo das respostas aparece, com exceção de um ou outro ponto que no momento da redação se mostrou menos interessante para ser integrado. Então, lembrando a vocês que o título que eu dei a essa explicação de texto é As Baratas, de José Cardoso Pires, Anotações sobre uma representação distópica. Começo então lendo a introdução. O trecho estudado contém os 6 parágrafos finais de um conto relativamente curto do escritor português José Cardoso Pires, intitulado As Baratas, publicado na coletânea A República dos Corvos. Esses parágrafos são um momento da narrativa em que o destino do personagem K se encaminha para o fim. K, ou Capa, personagem principal da narrativa, é um engenheiro de Minas, judeu da Europa do Leste, que, ao fugir dos nazistas, chega a Portugal, onde é contratado, numa mina situada na aldeia de Castro Alvor, para comandar os trabalhos de extração de wolfrâmio, um minério empregado na indústria bélica. Nesta localidade, ele se dedica ao estudo e extermínio de baratas, que invadem primeiramente sua casa e depois, tornando-se mais numerosas, toda a aldeia já abandonada pelos outros que antes viviam ali. O conto narra detalhadamente a luta incessante de K contra esses insetos invencíveis, desde a sua chegada àquela localidade até o momento em que, metamorfoseado numa barata, por força talvez de uma espécie de delírio, ele é vencido pelos insetos e, sepultado por eles, morre. O trecho que será objeto de estudo contém, portanto, o clímax narrativo deste conto, em que ocorre a solução final para o destino do personagem K, a morte dele. K, um homem perseguido por sua condição étnica e religiosa. A história é contada por um narrador heterodiegético, ele não participa da ação, nem como personagem, nem como testemunha. Esse narrador emprega uma narração ulterior, o que lhe dá certo distanciamento temporal em relação aos fatos narrados. Passo agora ao desenvolvimento. O trecho se inicia com um parágrafo curto, de uma única frase, pela qual o leitor compreende que K, cujos óculos se quebraram, encontra-se cego como o inseto mais negro e mais subterrâneo. O motivo da cegueira é reforçado pelo emprego da cor negra, que significa ausência de luz, não é? E pela alusão ao mundo subterrâneo, onde não há luz. O mundo subterrâneo que domina o universo diegético dessa narrativa. A falta de luz domina o universo diegético. Por meio de uma comparação, um símile, né? Ele utiliza a palavra como, o narrador iguala o personagem a um inseto que vive nas entranhas da terra, o que encontra um eco em sua condição de prisioneiro da mina, onde havia se trancado para tentar fugir dos insetos, do mesmo modo como, antes disso, havia se tornado prisioneiro da própria aldeia para fugir dos campos de concentração. A comparação de K ao inseto anuncia uma metamorfose, embora esse vocábulo não seja empregado no trecho analisado, mas ele aparece em outros trechos do conto. No segundo parágrafo, o motivo da escuridão é reforçado pela condição de cegueira, solidão e desespero em que se encontra K. Contudo, aparece também, em oposição a este campo semântico, outro motivo importante da narrativa, que é o da luz. Os óculos quebrados são evocados como a luz dos olhos de K, então perdido. Ao mesmo tempo, começam a aparecer os indícios da metamorfose. A capa negra, que usava constantemente, havia se tornado rígida e se transformara em casca, o que mais uma vez o assimila, agora indiretamente, a uma barata. Sua boca é desprovida de dentes, como a dos insetos. No parágrafo seguinte, que é o terceiro, o tempo se alonga e K definha pouco a pouco.
Cito: ficou horas assim, a definhar, a perder consistência, face aos vultos confusos que o ameaçavam nas paredes com uma ferocidade de patriarcas. Fim de citação. K, envolto em sombras, se encontra em condição de vulnerabilidade, quase moribundo, sentindo-se ameaçado pelos desenhos de insetos que tinha feito nas paredes da mina. Essa situação expressa sua condição verdadeira de judeu perseguido em plena Segunda Guerra Mundial. Logo a seguir, alguns elementos vêm reforçar essa ideia da metamorfose, por exemplo, a baba que lhe escorria da boca até o chão, bem como a linha cristalizada que o dividia ao meio na vertical. Esses elementos descritivos lembram visualmente uma barata, cujo abdômen, do qual se desprende uma gosma no momento da morte, é de fato cortado ao meio, até um certo ponto, por uma linha divisória. A assimilação ao inseto, o fato de o personagem ser assimilado ao inseto, aponta para a desumanização de que ele é vítima mais uma vez. No quarto parágrafo, inicia-se um movimento ascendente, uma passagem do mundo escuro e subterrâneo da mina para o mundo aberto, solar, exterior, acima dela. O deslocamento se cumpre no parágrafo seguinte, no quinto, portanto. O personagem, movido pelo desespero, consegue atravessar a escuridão rochosa e se desloca rumo à saída da mina, cujos portões ele abre. Ao sair, ele é atingido pela violência do sol que o subjuga, fazendo-o cair sobre um cascalho vivo. O leitor compreende que se trata de baratas. Elas haviam estacionado diante dos portões da mina, ali querendo penetrar em busca de umidade. K oferece resistência ao assalto dos insetos, mas, devido à enorme quantidade deles, acaba sucumbindo e seu corpo se funde às baratas. Assim, ele mergulha novamente na escuridão de uma nuvem negra e rumorejante. Cito: em pouco tempo, estava afogado numa massa leitosa de insetos esventrados, queimado, ressequido pelo terrível cheiro das baratas, no meio de um amontoado de destroços, cartilagens, asas crespas, vibrações. Fim de citação. O sexto parágrafo traz o desfecho da narrativa. O personagem, agora semelhante a um bicho decrépito, consegue desvencilhar a cabeça já enterrada na massa de insetos e encarar o sol em seus momentos finais de agonia. Ele será sepultado pelas baratas. Diz o texto: pequenos seres o sepultavam apressadamente. Porém, já entregue a uma espécie de alucinação, Francisco Capa cessa de sentir os insetos e de ver a planície da aldeia de Castro Alvor para mergulhar, então, num prado de girassóis em que domina um coreto dourado a cintilar no horizonte. O motivo da luz, que retoma um sonho recorrente do personagem, que havia sido narrado já num trecho anterior, encerra o conto. É pela morte que Franz Capa passa da escuridão à luz. Agora eu passo à minha conclusão, que ficou um pouco mais longa. Nos parágrafos anteriores, fez-se referência à oposição entre luz e escuridão, central no trecho estudado e, para além dele, no próprio conto. O local em que se passa a ação é significativo disso. Um povoado fronteiriço com Espanha, situado no extremo sul da Europa e, por isso, uma região quente e muito clara. É uma localidade em que se extrai minério para armamentos, portanto, cito, assente sobre galerias subterrâneas, a maior parte abandonadas e batido pelos ventos quentes do sul, fim de citação, um lugar, portanto, com espaços de escuridão, com poucas habitações, que são as casas dos mineiros, e uma pequena igreja. É um povoado antigo, pois a casa ocupada pelo engenheiro é histórica, tendo servido outrora de casa de despacho do Santo Ofício, ou seja, ao Tribunal da Inquisição. Castro Alvor é, portanto, um lugar aberto e iluminado e, ao mesmo tempo, sombrio e mortífero. Viu-se como o personagem Franz Capa passa do mundo subterrâneo e escuro da mina à superfície da aldeia, inundada por um sol cruel. Viu-se ainda que esse deslocamento coincide com sua paradoxal libertação da condição de prisioneiro.
pela morte. Chegado a Portugal como fugitivo em busca de escapar da prisão e da morte nos campos de concentração nazistas, o engenheiro Capa continua, na verdade, prisioneiro, obrigado, para sobreviver, a trabalhar indiretamente para a indústria bélica nazista. Nesta condição de prisioneiro, permanece por 7 anos, o conto informa isso ao leitor, sendo libertado pela morte, como eu já disse, que é assimilada no conto à luz vista pelo moribundo em sonhos. Seriam talvez sonhos de liberdade, não é? E durante essa alucinação que tem lugar nos momentos finais, é aquele momento em que ele ergue a cabeça ao sol. Para compreender melhor a importância da oposição entre escuridão e luz nesse conto, é preciso se deter um pouco sobre o sentido do nome da aldeia de Castro Alvor. Esse topônimo é fictício, não existe um povoado exatamente com esse nome em Portugal. E esse topônimo condensa a oposição entre luz e escuridão, o que se percebe pelo exame da etimologia dos dois vocábulos que o compõem. Castro deriva do latim castrum, que significa castelo, fortaleza, e evoca, portanto, o enclausuramento da mina, ao passo que o vocábulo alvor tem como primeira acepção a luz do amanhecer, é sinônimo de alvorada, né? E significa figurativamente brancura, alvura. Assim, esse topônimo é uma imagem em que se condensa o destino do personagem principal do conto. Ela é formada a partir da junção de dois campos semânticos que funcionam no contexto desta narrativa como opostos. Um deles evoca a escuridão das minas e a condição de prisioneiro do personagem central, outro, a luminosidade ensolarada do sul, espaço aberto, e ao mesmo tempo também a morte do personagem. O topônimo Castro Alvor sintetiza, portanto, a trajetória do personagem e seu destino trágico, e pode ser traduzido etimologicamente como entrincheiramento da luz. O universo diegético deste conto de José Cardoso Pires evoca e tematiza a opressão dos sistemas totalitários. A ação transcorre num dos períodos mais terríveis da história do século XX, a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 e 1945, e no caso de Portugal, evoca a ditadura salazarista, que perdurou entre 1933 e 1974. Outros elementos no conto acentuam esses aspectos, por exemplo, a referência ao Tribunal da Inquisição, que teria funcionado na casa em que vai morar o engenheiro Capa ao chegar à aldeia. O tema do extermínio da vida está sempre subjacente na matéria de que é feita a narrativa, seja direta ou indiretamente. Extermínio da guerra, extermínio do povo judeu promovido pelos nazistas, ódio aos comunistas e antissemitismo presente na fala episódica de um personagem, o padre da aldeia. Há também a ameaça de contaminação por poeira radioativa. E a obsessão do engenheiro em exterminar as baratas também reforça o clima geral de destruição, colocando-o numa posição em que, de vítima e perseguido, passa, em dado momento do conto, a algoz e perseguidor. Contudo, as baratas, no final do conto, acabarão vencendo o engenheiro em sua luta pela vida. Elas o matam, como já foi visto. A construção desse universo diegético se faz por recurso à intertextualidade, pois a presença do escritor tcheco de língua alemã, Franz Kafka, paira sobre o conto, a começar pelas iniciais do personagem principal, FK, e até mesmo por seu nome, Franz. Também é preciso mencionar o fato de ambos, tanto o personagem quanto o Kafka, serem judeus. Cardoso Pires transpõe vagamente elementos da matéria de algumas ficções de Kafka para o seu conto. Assim, o título As Baratas evoca a metamorfose, narrativa em que o herói Gregor Samsa se transforma num enorme inseto que, embora não nomeado como barata, assemelha-se a uma delas. Em Cardoso Pires, as baratas, que são também personagens importantes na narrativa e já aparecem no título, elas se tornam plurais e a metamorfose é uma transformação simbólica, semelhante a uma alucinação, e diversos trechos do conto dão conta dessa transformação, entre outros,
a assimilação da capa preta utilizada pelo engenheiro em Casca. Também se pode pensar em outra novela do Kafka, O Processo, em que o personagem principal também se chama K, e esse personagem ele se vê às voltas com um infindável e incompreensível processo cuja razão de ser ele desconhece por completo. K morrerá preso na ignorância dos motivos que o levaram à clausura. A intertextualidade é difusa, pois as histórias são diferentes, embora compartilhem alguns elementos. O certo é que o sombrio universo kafkiano se amolda perfeitamente à história do engenheiro judeu, chefe da mina de Castrovor. Uma das funções do narrador nesse conto é aquela que o Geneter denomina de função ideológica. Ela se expressa por meio de diversas intrusões extranarrativas do narrador na história. Por exemplo, quando ele cita numa nota de rodapé um personagem real chamado Walter Friedrich Schellenberger, que foi um oficial nazista da SS, uma organização paramilitar ligada ao partido nazista, é um personagem real, portanto, que viveu entre 1910 e 1952. Também, quando o narrador faz alusão a essa coisa chamada desnazificação, esse é um termo que designa a iniciativa dos aliados após a vitória na Segunda Guerra Mundial, uma iniciativa que consistiu num esforço para livrar a sociedade, a cultura, a imprensa, a justiça e a política da Alemanha e da Áustria de toda a influência nazista. O narrador insere na narrativa, como vocês veem, elementos retirados da história real e os utiliza como estratégia de autenticação do relato, indicando que, por trás daquele universo de ficção, desvenda-se uma página terrível da história mais recente da Europa. Juntam-se a esses exemplos marcas do discurso que têm a mesma função. Por exemplo, a utilização de termos científicos como Blatt e Blattidie, que é o nome científico da barata, e o termo também Bursa copulatrix, também referências a livros de ciência, como o Handbuch der Entomologie, de um autor alemão chamado Schröder, e também o Código dos Insetos, de um autor chamado Benck. A referência a cientistas como Linneu, um importante botânico, zoólogo e médico sueco que viveu no século XVIII e que é um inventor da taxonomia moderna. Essas alusões aparecem vinculadas ao personagem central, como a apontar difusamente para outro fato real relacionado à perseguição nazi. A fuga de capital humano, a chamada fuga de cérebros, que é a emigração em massa de indivíduos altamente qualificados, exatamente como Franz Capra, um competente engenheiro e entomologista amador, obrigado a fugir para não morrer nos campos. Bem, ao término desta análise, que interpretação podemos propor para o conto As Baratas? O que quis dizer com ele José Cardoso Pires? Trata-se certamente de um conto de denúncia, como deixa claro o uso da função ideológica, empregada pelo narrador para autenticar o relato e reiterada por uma focalização narrativa que oscila entre zero e interna, são os termos do Geneter. A alternância da focalização permite ao narrador dar a ver um pensamento coletivo fortemente marcado pelo antissemitismo, como na formulação racista e xenófoba em que Franz Capra, no início do conto, é assimilado a alguém que, cito, não tinha linguagem de gente. Assim, nessa narrativa em que sequer a luz do sol é benfazeja e na qual se esboçam perspectivas sombrias, configura-se uma distopia cujo sentido principal é o de uma dura crítica aos regimes totalitários de todos os tempos e a sua coleção de horrores, dentre os quais a perseguição étnica é um dos exemplos mais terríveis. O conto As Baratas, que começa e acaba mal, sugere uma cruel lição sobre o destino trágico dos homens prisioneiros desses regimes. A luz da morte, esse terrível sol negro, como única libertação possível. Bem, termina aqui essa explicação de texto.
E vocês podem consultar esse texto acessando o link que eu vou colocar na descrição do vídeo, que direciona para um site em que é possível compartilhar textos acadêmicos. E lembrando que este é um material didático de minha autoria e que, como todo o conteúdo que eu disponibilizo aqui no canal Literatura e Cercanias, pode ser citado de acordo com certas regras, isso também está explicado no canal, né? E no texto, no site academia.edu, vocês encontrarão também um documento didático que ensina como elaborar uma explicação de texto, contendo um passo a passo para a elaboração desse exercício. É um material didático também que eu vou compartilhar amplamente. Bem, essa aula termina por aqui. Eu agradeço a vocês pela atenção, peço que reajam e que me escrevam. Se tiverem dúvidas, estou à disposição. Muito obrigada e até breve.